Olá, meus amigos, um grande abraço. Estamos de volta. Eu sou o Fábio Serodi, meu lado Luiz Carlos Quartarolo. Esse é o Futebol em Rede, programa sobre futebol de segunda a sexta. A gente traz sempre temas aqui, debate os temas. E você pode e deve participar. É só escrever aí no descritivo do programa, da sua sugestão, sua opinião, da positivo, negativo. Se inscreva no canal, isso é importante para os velhinhos. Participe. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que for que você esteja acompanhando o programa. Vamos ao cumprimento para lá de educado de Luiz Carlos Quartarolo, que trará o tema do programa. Depois de muita discussão, né, senhora? Muitos temas do futebol, eu tenho um tema, você tem outro, outros diretores do programa também têm outro, é uma correria. Daqui a pouco eu vou consultar também o público para saber temas. Veja você, estamos evoluindo, estamos chegando lá, cada vez mais perto de você, você nos vendo aí. Um abraço, meu caro Fábio Serotti, um abraço a você que está nos acompanhando aqui mais uma vez do Futebol em Rede. E o tema aqui para nós hoje seria, e será, o jogo São Paulo e Corinthians. A volta no Morumbi, primeiro jogo, você sabe, lá na Arena do Corinthians, 2-1 Corinthians, um placar plenamente irreversível, mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser uma boa vantagem do Corinthians. E aí, Seródio, vai valer realmente essa possibilidade de reversão? O Corinthians está melhor do que há 2 semanas, o São Paulo, enfim, tem muitos ingredientes importantes esse jogo. Como é que vai ser esse molho todo? Numa expectativa, o jogo será nesta quarta. Tinha nego achando que era 21h30, mas será às 19h30, viu, Serote? Eu sei, vai ser mais cedo o É, jogo. Fazer que o quê? bom. Fazer Coisas o que o quê? mundo da TV impõe. Mas vamos lá, primeiro. Para esclarecer para vocês, empate nesse jogo classifica o Corinthians para a final. Seria a oitava final do Corinthians. O Corinthians tem 3 títulos da Copa do Brasil. Vitória do São Paulo por 2 gols de diferença levaria o São Paulo para a final. Seria a segunda final da história do São Paulo. O São Paulo ainda não ganhou a Copa do Brasil. Uma vitória do São Paulo por 1 gol de diferença, aí a decisão vai ser nos pênaltis. O Corinthians ganhando, não preciso nem falar o que vai acontecer, você já percebeu. Então, Tá é essa a classificado. matemática simples do jogo. Mas aí, Quartarolo, do primeiro jogo para o segundo, tudo mudou. Naquela oportunidade, o Dorival estava em alta, o São Paulo estava bem, o Corinthians estava mal, o professor estava sendo criticado, e as coisas mudaram da água para o vinho. Ok? Só para você ter uma noção, Corinthians está a 11 jogos sem perder com o Vanderlei Luxemburgo. São 8 vitórias Caramba! e 3 empates. Enquanto o São Paulo se recuperou nesta semana ao bater o São Lourenço e empatar com o Flamengo. Mesmo assim, parece que as coisas mudaram. Agora é o Corinthians que está em alta e o São Paulo que está em baixa, Quartarolo. Eu não vejo a diferença tanto assim, alto e baixo. Eu acho que São Paulo está um pouco mais abaixo do que estava. Mas pelo que fez aí contra o São Lourenço, que era um jogo também de reversão e conseguiu ainda nos 90 minutos, que era um placar muito parecido com essa situação do Corinthians, e mostrou força contra uma defesa que marca melhor que a defesa do Luxemburgo. E não estou culpando o Luxemburgo, não, viu, gente? É que o Luxemburgo chegou bem depois, pegou o bonde andando, o avião voando, como ele gosta de falar, né? Teve que consertar tudo, com tudo em movimento. E o São Paulo ultrapassou bem o São Lourenço. É claro que correu algum risco, correu, mas tinha que jogar daquela maneira. Teve bola na trave por parte de São Lourenço, mas fez o que tinha que fazer. Domingo no Rio de Janeiro, no Maracanã, com um time mistão, time reserva, o São Paulo jogou muito bem e só não ganhou o jogo porque no último minuto aconteceu aquele pênalti imbecil do Michel Araújo em cima do Luiz Araújo, que não são parentes, né? Mas tem o mesmo sobrenome. São Paulo até foi reclamar na CBF ontem, mas o próprio pedido de desculpas via rede social do Michel Araújo por ter feito o pênalti, se bem que o São Paulo reclama do impedimento, que para mim não havia, mas de qualquer maneira já esvaziou qualquer reclamação. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: o Corinthians realmente hoje é um time mais confiante, um time que ainda tem alguns defeitos que podem ser explorados, a exemplo do São Paulo, não é irreversível o placar, mas é claro que você vai para um jogo de mata-mata, faltando 90 minutos, com 1-0 na frente, ou 1 gol na frente, no caso do Corinthians, com um técnico que sabe jogar a competição, o Vanderlei Luxemburgo sabe, um elenco que também tem alguns jogadores rodados. Há dificuldades. Há dificuldades para o São Paulo,
que vai ser apoiado por uma imensa torcida, apesar do horário do jogo. E realmente eu acho que vai ser um jogo muito mais brigado que o primeiro. Eu acho que não será aquele jogo de muitas chances, não, viu, o Serode? Vai ser um jogo muito estudado das duas partes, principalmente o primeiro tempo, conforme tiver a circunstância do jogo. E, tipo, o São Paulo fizer um gol, vai segurar para os pênaltis, se bem que entre Rafael e Cássio nos pênaltis é muito complicado. O Cássio pega sempre um ou dois, né? Mas, de qualquer maneira, vai ser um jogão, vai ser uma grande decisão. Eu não vejo nesse momento tanta diferença de um time para outro, não. Mas há esse peso do resultado a favor do Corinthians no primeiro jogo, que, aliás, lá podia ter sido empate, né? São Bom, Paulo não jogou mal. tá, tudo bem. Só que mudou muita coisa, inclusive os ingredientes de cada time. O Corinthians, por exemplo, perdeu o Roger Guedes, que era o grande jogador do Corinthians. Ele foi embora. E o Corinthians contratou o tal do Rojas, que já jogou contra o Coritiba, pode ser uma novidade do Vanderlei Luxemburgo no clássico contra o São Paulo. E ainda tem o Lucas Veríssimo, que foi contratado, ainda não estreou, pode ser uma novidade. Quartarolo, dentre as possibilidades do Corinthians, você acha, conhecendo o Vanderlei Luxemburgo como você conhece, que ele vai colocar todo mundo na briga ou ele vai preservar, colocar estrategicamente alguém no banco de reserva? Aí eu acho que o Lucas Veríssimo não começa jogando, não, viu? A não ser que ele seja muito bem voando. Eu acho que não. Acho que não. Ele não vai mexer na zaga, não. Aliás, ele vai reforçar um pouquinho mais a retaguarda, eu acho. Reforçar não é colocando jogador, é marcação mesmo, né? Defensivamente. Não pode ficar lá atrás 90 minutos, senão ele vai dançar. Para colocar o Matias Rojas, ele não vai poder tirar muita gente do meio campo, vai ter que tirar alguém mais à frente, porque ele vai jogar com jogadores tipo Renato Augusto de um lado e o Rojas do outro, né? Renato Augusto teria que jogar, nesse caso, pela esquerda, já que o Rojas joga mais pela direita, vindo para o meio. Mas, segundo o Luxemburgo, pode se adaptar pela esquerda, é um jogador que pode se transformar num meio atacante. Mas isso tudo demanda tempo de treinamento, e ele não teve. Ele chegou, se contundiu, ficou mais no departamento médico do que jogando. Com a bola no pé, ele me parece um ótimo jogador. É mais ou menos o equivalente, entre aspas, hein, gente? Entre aspas, não vão me chamar de louco, mas o equivalente no toque de bola é um Rames Rodrigues, sabe o que faz com a bola, entendeu? Então, eu acho que se ele botar o Rojas para começar jogando, ele vai ter menos atacante, ou menos gente para chegar na frente, vai povoar mais o meio-campo. Mas é uma saída também, uma estratégia para começar o jogo, para pressionar o São Paulo ali. O São Paulo tem defeitos, principalmente no meio-campo, né? E o São Paulo também não tem gente muito. Tem gente importante do outro lado que não joga, né, Cerotti? Sim, mas em relação ainda ao Corinthians, eu acho o seguinte, minha opinião. Primeiro, conhecendo um pouco de Vanderlei Luxemburgo, ele vai pôr o Rojas em campo. Vai porque é o aspecto surpresa, que ele Que não é adora fazer. surpresa, né? Não é surpresa, mas ele vai deixar até a última hora, põe ou não põe, põe ou não põe, vai acabar pondo. Lucas Veríssimo, não acredito. Se o Vanderlei Também. Luxemburgo arriscar o Lucas Veríssimo num jogo desse naipe, importante como esse, qualquer falha do Lucas Veríssimo, qualquer falha defensiva do Corinthians, acabou a chance do Lucas Veríssimo vingar no Corinthians. Ele vai ficar marcado. E o Vanderlei sabe disso. Aliás, o Vanderlei não gosta de arriscar onde ele acha Cachetio, que chama de Cachetio. Ele não vai tirar Eu também não Murilo. arriscaria, viu, Cerotti? Você Ele, arriscaria? Eu também não. não, ele não vai tirar Murilo, ele não vai tirar Gil, ele não vai Claro. fazer nenhuma loucura. Já o Rojas, ele pode utilizar o Rojas como um elemento surpresa, um cara para segurar um pouco mais a bola, jogando no lugar, por exemplo, do Roger Guedes. O Roger Guedes está fora e o Corinthians não tem Sim. jogador para atacar como o Roger Guedes fazia. Pode jogar o Renato Augusto mais para frente e o Rojas jogar um pouco mais atrasado, um pouco mais na armação. Aliás, a respeito desse jogador, ele é paraguaio, não é argentino. Esse rapaz é bom jogador na bola parada, excelente jogador na armação. Não é um jogador que chega para definir, se bem que ele costuma arriscar umas patadas, como dizem os argentinos, e às vezes acerta, mas não é um jogador desse nível. É um jogador de armação, é um jogador de bola parada. Ele é um pouquinho mais baixo do que o Renato Augusto no que diz respeito à ofensividade. Por isso, até acho que ele vai adiantar o Renato Augusto e segurar um pouco o Rojas no meio-campo. Com relação ao São Mas ele não Paulo, marca muito, né, Seródio? Pelo que eu vi, ele é um jogador de meio para frente, né? sim, E ele, se ele botar,
Por isso que você vai ter que botar ele mais perto do ataque, ou pelo menos funcionando mesmo no lugar do Roger Guedes, para não descaracterizar a marcação do meio-campo. Tá, mas é que no Racing ele flutuava na linha intermediária. Ele nunca ia para a área É, e da nunca direita ia para o para trás. meio. É. É um jogador que flutua nessa região. Com relação ao São Paulo perdeu o Caio. O Caio não vai jogar, talvez até por uma questão de manobra psicológica fique no banco de reservas, o Caio Paulista. O Wellington deve ser o titular na lateral esquerda, lembrando que o Luciano está suspenso, está fora do jogo. O São Paulo vai ter que se virar, e é lógico que o São Paulo teve duas grandes atrações nesse período. Contratou o Lucas Moura, que já fez até gol, e o Ramos Rodrigues, que fez a sua estreia contra o Flamengo. Entendendo a cabeça de Dorival Júnior, que é uma cabeça fácil de você entender. Ele não vai arriscar. O Lucas Moura joga e o Ramos Rodrigues fica no banco de reservas para ser utilizado num pedaço do jogo. Com certeza, isso é o que pensa o Dorival Júnior em relação ao time do São Paulo. A grande pergunta que o torcedor se faz é que, com tantas alterações, tantos temperos diferentes, você acredita, Quartarolo, que esse jogo vai ser muito, mas muito melhor do que o primeiro? Não, eu acho até que vai ser mais truncado, né? Os times vão entrar, sabe, com medo de tomar o gol, depois vai ficar mais pesado, principalmente o São Paulo, né? Se toma um gol, fica muito mais complicado. Eu acho assim, o Wellington na lateral esquerda, defensivamente, pode até melhorar o São Paulo. O Caio é um jogador que tem sido, inclusive, uma saída importante de jogo do São Paulo, chega bem na frente, é alto, se bem que naquela bola do Renato Augusto provou que ainda está se adaptando à lateral esquerda, né? Era só dar um passo atrás que a bola não chegaria no Renato Augusto. Mas acontece, mesmo o lateral rodado podia ter acontecido. E vai fazer muita falta, vai fazer falta. Mas eu acho que ali o Wellington defensivamente preenche. Por isso que eu acho até que o Rames Rodrigues pode jogar, caindo ali pela esquerda, né? Na frente do Wellington. Por outro lado, se você analisar o Luciano saindo, quem ele tem no elenco com a característica do Luciano? Estou falando característica, não estou falando mesmo futebol. Para Ninguém. chegar com a bola, para tentar encontrar, para ser o segundo atacante. O Rames Rodrigues. Esse seria, porque o Wellington Rato não é, aliás, é muito fraco o Wellington Rato. Ele pode começar com o Lucas Moura pela direita e com o próprio Rames Rodrigues. Tem trabalhado nos treinamentos. Não sei. Agora, o maior problema, principalmente do jogador colombiano, é o problema da condição física, né? É aí que eu não sei se ele vai aguentar. Então, talvez ele seja guardado para um momento em que o jogo esteja mais baixo fisicamente, que ele possa entrar e render mais. Mas ele tem opções. Agora, o problema do São Paulo, e tem sido o problema do Dorival Júnior e de outros técnicos, a grande sacada do Dorival Júnior é transformar um time médio, com jogadores médios, num time coletivamente bom, que é o São Paulo hoje. Mas há muitas deficiências, né? O Michel Araújo é jogador médio, o David nem se fala, o Erisson não chegou. Aí você pega o Marcos Paulo, ele consegue fazer uma grande jogada e depois perder três bolas Parece idiotas. que já está até fora dos planos. O Wagner, o Wellington Rato, é um jogador desse tamaninho, um jogador que só joga para trás, só corre de um lado só. Ou seja, é muito complicado. Se é um jogador com um pouco mais de qualidade, ele teria decidido o jogo domingo lá no Maracanã, que teve uma bola maravilhosa, dada pelo Rames Rodrigues, e conseguiu perder. Estava no pé errado. Meu Deus do céu, aquele é bola para gol. Agora, você não pode exigir do Wellington Rato que ele tenha um futebol mais do que ele tem. Ele é cumpridor, ele marca a lateral, ele ajuda a marcar o lateral, e com isso até o Rafinha melhorou. A gente até tem que reconhecer isso. Mas são posições ou possibilidades que o Dorival pode mexer aí. Mas é o tal negócio. O São Paulo tem seus limites. Individualmente, o Corinthians, se você analisar, tem alguns jogadores superiores ao São Paulo. O problema é que eles também estão com velocímetros já que deram duas voltas na Lua, né? Mas a verdade é que o São Paulo tem deficiências que podem ser exploradas. A vantagem, tem um centroavante que vai trombar, vai dar trabalho para o Murilo e para o Gil, e que saiu muito cedo no jogo lá na Arena do Corinthians, que é o Caleri, e alguém vai ter que encostar nele. O Luciano vinha encostando e vinha conseguindo fazer gol, e até ele também começou a fazer gol. Sem o Luciano, ele vai ter que colocar alguém junto dele. O Lucas Moura não é um jogador que chegue perto do centroavante e trabalhe com o centroavante. O Lucas Moura é individualista, ele trabalha para ele. E às vezes resolve, às vezes não. Mas é um jogador que pode dar mais trabalho do que muitos outros que estão no São Paulo. Se você for fazer uma comparação, o Vanderlei Luxemburgo teve muito trabalho, muita dor de cabeça para tentar ajustar o time do Corinthians
O time do Corinthians, a característica maior é um time de museu. Tem muito mais jogador lá que conquistou título ao longo da história do que está jogando bola. E o Vanderlei Sim. demorou para dar uma ajustada. Teve que colocar sangue novo, teve que mexer aqui, mexer ali. E conseguiu atingir um nível. É um time mediano para baixo. O São Paulo também é um time mediano para baixo. Mas o São Paulo reagiu com a chegada do Dorival. O Dorival conseguiu dar uma liga no time. O problema do São Paulo é que o São Paulo não tem tantos jogadores que façam diferença assim. O São Paulo é um elenco mediano, não tem outra coisa. Ah, o Lucas Moura vai ajudar? Lógico que vai, porque só tem jogador mediano, era um jogador um pouquinho, só acima da média. O Rames Rodrigues, se jogar um pouco do que sabe, também vai ajudar. Mas o São Paulo também não é time para sair no tapa para buscar título. É um time mediano que virou uma equipe que está disputando competição, está indo para o pau. Os dois times estão na Coletivamente mesma está bem. situação. Os dois times estão na mesma situação. Se vocês lembrarem no nosso programa aqui, no primeiro duelo, eu disse o seguinte: o São Paulo tem 60% de chance de passar, o Corinthians 40%. Com o resultado do primeiro jogo, para mim, invertem-se os ponteiros. O Corinthians tem 60% de chance de passar e o São Paulo 40%. E eu vou dar um dado aqui para você pensar, Quartarolo. Hum. O Corinthians saiu vitorioso em jogos de mata-mata contra o São Paulo. Ok? Foram 24 confrontos de mata-mata entre São Paulo e Corinthians. O Corinthians passou em 18. Isso pesa. Mas os outros não passou, né? Então, quer dizer, uma hora ou outra também não passa. Isso aí, eu acho a estatística boa, mas a estatística, vou falar para você, para entrar em campo, se outro time for muito. Como dizia Antônio Carlos Zago, falam que o Palmeiras perde, mas agora não perde mais, nós estamos aqui. Nós não somos dessa época. Isso Eu é com entendo, outros mas jogadores. se você chegar para um palmeirense e falar assim, vai jogar, o próximo adversário vai ser São Paulo ou Real Madrid. Eles preferem o Real Madrid, porque o São Paulo virou azarão. Sim, mas O isso é São cíclico, Paulo, se Seródio. você perguntar se é Corinthians ou Manchester City, o São Paulo vai preferir o Manchester City, porque sabe que o Corinthians é um azarão. O Corinthians é uma asa Seródio, negra do São Paulo. mas é cíclico. Na década de 60, o Corinthians, o Santos queria pegar o Corinthians todo domingo. Hoje evita, porque se pegar vai estar uma goleada. Então, é cíclico. Agora, uma hora também as coisas mudam. E o São Paulo, você falou uma coisa interessante, porque o São Paulo, se você olhar o time, o elenco do São Paulo, especial mesmo, especial. Não tem nenhum jogador acima da média, nem o próprio Lucas Moura, talvez para o futebol brasileiro. E o Rames Rodrigues é um jogador muito técnico. Por exemplo, o São Paulo não tem nenhum Renato Augusto no seu elenco. Se O tivesse, eu problema, apontaria o São Paulo como favorito. o problema é que o Renato Augusto tem deficiência física, porque aí realmente é uma coisa que é um complicador. Mas esse jogo ele está preparado para jogar, pode ter certeza que ele vai jogar e vai dar tudo, né? Então, já que você falou em porcentagem, a porcentagem também é uma coisa nossa, né? Que não tem essa porcentagem do futebol, mas a gente trabalha em cima de projeções e análise futura, presente futuro, e passado, né? Eu daria hoje 55% para o Corinthians e 45% para o São Paulo. Acho que está muito igual, viu, Seródio? Eu estou um pouquinho mais para o Corinthians, que está com gol na frente. 60 a Tá bom. 40 é a porcentagem. Para encerrar nosso papo aqui, não é um jogo isolado. O São Paulo pegará o vencedor do Flamengo contra o Grêmio. O Grêmio, que ninguém acreditava estar chegando, e o Flamengo, que se transformou numa indústria de MMA. E aí, você acha que São Paulo ou Corinthians, quem passar, entra numa eventual final contra Flamengo e Grêmio como favorito ou é exagero? Eu acho que ainda é exagero. O Flamengo se passar, e acho que desse jogo os jogadores vão jogar para eles, né? Já teve a confusão lá do Gerson com o Varela, uma coisa incrível que a diretoria nem tomou providência, né? Como Mas a sempre. gente vai falar sobre isso, como sempre, né? E o Sampaoli está no meio da guerra, né? Então, se você falasse São Paulo, Flamengo e Grêmio na semana seguinte ao jogo de Porto Alegre, eu diria que o Flamengo estava classificadíssimo. Hoje já não sei como é que está o ambiente. O ambiente está muito ruim depois da eliminação da Libertadores, depois dessas brigas entre eles próprios do treino. Isso tudo, Seródio, é claro que vale um tema para outro programa, é reflexo dos desmandos do próprio Flamengo, do problema da maneira de conduzir do Sampaoli, da agressão ao Pedro. Ou seja, nesse exato momento, eu estou até de azul aqui, coincidentemente,
Mas faz de conta que eu sou o Renato Gaúcho. Eu só diria o seguinte: tá dando brecha. Tá dando esperança, Seródio. Tá dando Ah, esperança. se eu sou Renato Gaúcho, eu vou com aquele bloquinho de cartão para entregar no vestiário do Maracanã, que vai precisar. Opa! Parece que sim. Eu sinto que vai precisar. São Paulo não compra panetone que não vai comer no Natal, com as É, cores do coisa tá Flamengo. feia lá. Coisa tá feia. E aí vamos para encerrar mesmo. Pênaltis. Se der pênaltis, eu sinto muito, mas o Cássio é muito goleiro, muito catador de pênalti. É o maior catador de pênalti da história do Corinthians. Enquanto o Rafael Ah, é a maior já pegou incógnita. também. Depois de Rogério Ceni, todos os goleiros que passaram pelo São Paulo fracassaram. Todos. Alguns até com certo. O Lucas Perry era goleiro do São Paulo. Esse É, Matheus, linguiça aí que o São Paulo inventou no Flamengo, Matheus Cunha, também era goleiro do São Paulo. era. Não, nenhum vingou. E o Jandrei fez uma boa partida contra o Flamengo, mas nenhum Fez. vingou. E aí puseram o tal do Rafael, que nunca vingou em Belo Horizonte, nem no Cruzeiro, e nem no Atlético, e está jogando. É a redenção, se ele conseguir catar mais pênaltis do que o Cássio, será histórico, Cortão. Ah, será? Com certeza. Se ele fizer isso, ele vira herói, daí cai nos braços da torcida, ganha confiança. Eu não acho um mau goleiro, eu só acho que não é do mesmo nível do Rogério Ceni, do Zete. E acho que nem tem mais, né? Isso é Não, muito melhor do que o complicado. Sidão ele é. Ô, Não, melhor que o Sidão eu sou, né? Com todo o respeito. Se bem que o Sidão pode processar a gente como processou a Globo, né? Mas tudo bem. Mas ele era muito fraco como goleiro, pelo amor de Deus, muito ruim. O outro que o Thiago Volpe, mais ou menos, fraquíssimo, e que chama gol. Esse aí pelo menos falha e não toma gol, porque os outros falhavam e tomavam gol. Agora, faltou paciência com o Lucas Perres, com o Matheus. Eles foram engolidos pela, por substituírem o Rogério Ceni. É muito difícil você substituir um jogador que foi tão marcante na posição, né? Então, complicou-se. Talvez agora, a partir do Rafael, a coisa já amenize um pouquinho. O próprio Rogério já passou lá 2 vezes como treinador. E já não é mais aquela comoção. Falou, o Rogério Ceni está falado. Com todo o respeito, ele merece o grande respeito de todos nós. Mas a verdade é essa. Eu acho que se der pênalti, aí o Cássio ganha o título para o Corinthians. Ganha vamos ver. não, ganha a classificação, né? Vamos ver, vamos ver. Num eventual final, eu acho que o vencedor de São Paulo e Corinthians passa a ter um certo favoritismo na final. Sim. Até porque o Grêmio não é tudo isso que se fala. O Grêmio, o Luizito Soares não sabemos até onde vai o joelho. Uhum. E o Flamengo é o famoso balaio de gato. É um Nossa barril de Senhora! pólvora. Nossa Senhora! Quartarolo, dá um beijo no pessoal aí, Quartarolo. Um abraço, gente. Até amanhã com um novo tema. Amanhã, jogo Corinthians-São Paulo, 19h30, 21h30 tem Flamengo e Grêmio. Decisão, vamos conhecer os finalistas da Copa do Brasil. É claro, voltaremos a falar sobre esse tema ainda nesse programa muitas e muitas vezes. Um abraço, meu caro Fábio Serodi, você que está nos vendo. Não se esqueça, se inscreva no canal, se inscreva. Ah, você já está inscrito? Obrigado, a gente agradece eternamente ajudando o Zéinho aí e vamos que vamos. Tchau, Seródio, até amanhã. E não esquece de compartilhar o programa com os amigos. Tchau, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.